Em 1845, um homem de 27 anos pegou emprestado um machado e desceu até a beira de um lago. Ele estava prestes a realizar o experimento econômico mais radical da história americana e provar algo que o faria repensar tudo o que você comprou nos últimos 5 anos. Henry David Thoreau construiu uma casa completa por $28,12. Ele registrou cada prego, cada tábua, cada centavo. E ele viveu na floresta por 2 anos, 2 meses e 2 dias, para responder a uma pergunta que você provavelmente se faz toda segunda-feira de manhã. Quanto da minha vida estou abrindo mão por coisas que me aprisionam? Porque este é o problema. Não trabalhamos mais para viver, vivemos para trabalhar. E no final do mês, quando olhamos para o extrato bancário, há uma sensação estranha. É como correr numa esteira. Você sua e se cansa, mas não chega a lugar nenhum. Thoreau chamou isso de uma vida de desespero silencioso. E em 1845, ele decidiu quebrar esse ciclo. O que ele descobriu não mudou apenas a sua vida, mudou a forma como entendemos a liberdade, a riqueza e o que realmente importa. Porque ele provou matematicamente algo que a sociedade tenta esconder de você. A liberdade é barata. O que é caro é a prisão que chamamos de vida normal. Thoreau passou 2 anos naquela cabana, 2 anos observando, escrevendo e experimentando. De seu experimento surgiram 3 lições que mudarão completamente a forma como você pensa sobre trabalho, dinheiro e liberdade. 3 princípios que ele provou na prática, não apenas na teoria. E eles são tão poderosos hoje quanto eram em 1845. Lição 1. A economia da vida. A primeira lição o libertará de uma prisão em que você nem sabia que estava. Thoreau escreveu: algo que deveria ser ensinado em todas as escolas. O preço de qualquer coisa é a quantidade do que eu chamo de vida, que deve ser trocada por ela. Imediatamente ou a longo prazo, pense na profundidade disso. Ele não estava falando de dinheiro, ele estava falando da sua existência finita, da sua energia vital, do tempo que você nunca mais terá de volta. Thoreau viveu isso ao extremo. Ele plantou feijão, batata e milho. Ele descobriu que gastava apenas 27 centavos por semana em comida e poderia ter trabalhado mais para comer refeições mais luxuosas. Mas por quê? A comida extra não o tornaria nem um pouco mais livre. Para ele, nutrir o corpo era uma necessidade básica. Qualquer coisa além do suficiente era um desperdício. A armadilha não é o dinheiro. A armadilha é quando você trabalha para pagar por coisas que compra apenas para parecer bem-sucedido para pessoas que também estão trabalhando demais para pagar por coisas que compraram para parecer bem-sucedido. É um ciclo interminável disfarçado de progresso. Cada coisa adicional que você adiciona à sua vida tem um custo oculto. Não apenas o preço, mas também o custo de manutenção, o custo mental de se preocupar com isso, o custo de ter que trabalhar mais apenas para mantê-lo. Se você precisa de muito pouco para ser feliz, ninguém pode controlá-lo. Você não depende de uma situação específica para manter sua paz. Você não precisa tolerar o intolerável apenas por um salário. Você não precisa se apresentar para uma plateia. Você é verdadeiramente livre. E para Thoreau, a liberdade era a única riqueza verdadeira. Lição 2. Sugar, a medula da vida. Isso vai direto ao cerne do transcendentalismo. Thoreau escreveu uma das frases mais famosas da filosofia: fui para os bosques porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se eu não conseguiria aprender o que ela tinha para ensinar, e não, ao morrer, descobrir que não tinha vivido. Viver deliberadamente. Pense no que isso realmente significa. Deliberadamente é o oposto de aleatoriamente. É o oposto de viver no piloto automático ou apenas reagir às coisas. Significa que cada ação, cada escolha, cada hora do seu dia tem uma intenção por trás. Ele continua dizendo: não queria viver uma vida que não fosse vida. A vida é muito preciosa e eu também não quero me conformar. Quero viver profundamente e sugar toda a essência da vida. Sugar, a medula da vida. Uma imagem muito poderosa, não é? A medula é a parte mais nutritiva, a mais essencial. Thoreau queria dizer que eu não quero apenas existir superficialmente. Quero ir fundo no cerne, na essência pura da vida. E como fazer isso? Removendo tudo que não é essencial para você, abrindo um caminho largo e cortando o desnecessário, encurralando a vida num canto e simplificando-a ao mínimo.
Você faz isso para ver o que a vida realmente é sem as camadas de pressão social, expectativas e ruído cultural. Isso não significa jogar tudo fora e viver miseravelmente, mas sim esclarecer o que é essencial para a sua vida e a sua visão de mundo. Como você quer experimentar o mundo? É uma casa confortável? Viajar? Experimentar comidas diferentes? Você só obtém essas respostas através de um profundo autoconhecimento. Só então você saberá o que vale a pena manter e o que é apenas desordem. Trata-se de viver de acordo com o que você acredita, porque para viver com propósito, você primeiro precisa descobrir o que, no fundo do seu coração, você sabe que é certo para você. E essa é a parte difícil. Viver por inércia é confortável, seguir o roteiro é seguro, fazer o que os outros fazem ajuda a evitar problemas, mas não faz você sentir que está vivendo, faz você viver como um sonâmbulo. Viver com propósito não é fácil, mas é a única maneira de chegar ao fim da vida e saber com certeza que você realmente viveu. Não a vida que os outros planejaram para você, mas a sua própria vida. Lição 3. A riqueza da liberdade. Esta lição mudará completamente sua definição de riqueza. Thoreau escreveu uma vez: a riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas das quais ele pode prescindir. A sociedade diz que você precisa acumular. Quanto mais você tem, mais rico você é. Thoreau oferece uma perspectiva diferente. Ele diz que quanto menos você precisa, mais rico você é. Porque riqueza não é ter acesso a tudo. Riqueza é não depender de nada. Riqueza, na verdade, é ter tempo. E tempo é liberdade. Você pode ganhar muito dinheiro e ainda estar completamente preso. Preso pelo trabalho que paga por esse estilo de vida. Preso pelas expectativas das pessoas que o observam. Preso pela manutenção de uma imagem que consome tudo o que você ganha. Isso não é riqueza. É uma prisão invisível e cara. A verdadeira riqueza para Thoreau é outra coisa. É saber exatamente o que você precisa para viver bem e depois ter a disciplina para não deixar seu estilo de vida inflar além disso, não importa o quanto você ganhe. Porque cada vez que você aumenta o que precisa para ser feliz, você diminui sua liberdade. Quando você sabe o que é suficiente, ninguém pode controlá-lo. Você não precisa aceitar um emprego mais bem pago que mata sua alma. Você não precisa ficar em um lugar que o esgota. Você não precisa impressionar ninguém. Você é verdadeiramente livre. E esta é a percepção mais profunda. Thoreau não ficou na floresta para sempre. Por quê? Porque o objetivo nunca foi fugir do mundo. O objetivo era provar que uma maneira diferente de viver é possível. E uma vez que você prova isso a si mesmo, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais voltará ao piloto automático, porque sabe que tem uma escolha. Então, vamos recapitular. 3 lições de um experimento de 1845 que são mais urgentes hoje do que nunca. O custo real de qualquer coisa não é o preço em dinheiro, mas sim quanto da sua vida você tem que trocar para obtê-lo. Cada compra, cada compromisso, cada escolha. A pergunta não é: tenho dinheiro suficiente para comprar isso? A pergunta é: isso vale a minha vida? Viver com propósito e intenção clara, sugar a medula da vida, significa ir fundo no cerne da sua própria experiência. Elimine o desnecessário. Você descobrirá que o essencial é surpreendentemente simples, mas profundamente significativo. Sua riqueza é proporcional às coisas das quais você pode prescindir. Cada dependência é uma corrente. Cada necessidade que você cria é uma prisão. A verdadeira liberdade não vem de ter mais, ela vem de precisar de menos. Thoreau não era contra o progresso ou a sociedade. Ele era contra viver uma vida que não era sua. Ele era contra trocar sua existência preciosa e única por uma versão socialmente aceita de sucesso. Ele o convida a fazer um experimento. Você não precisa ir morar em uma cabana. Você pode fazer isso em sua própria vida, onde você está. O que aconteceria se você vivesse com propósito? Isso me torna mais livre ou mais preso? Isso me aproxima da essência da vida ou me afasta dela? Thoreau deixa para você uma última verdade. Aprendi pelo menos isto com a minha experiência, que se alguém avança com confiança na direção dos seus sonhos e se esforça para viver a vida que imaginou, ele encontrará um sucesso inesperado em horas comuns. Viver com propósito é descobrir que a liberdade que você procura não está em algum futuro distante. Depois que você conseguir isso ou aquilo, ela está disponível agora. Está no seu autoconhecimento e nas suas escolhas. Está na decisão de viver de acordo com o que é essencial para você.